Olá a todos, estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. Hoje nós vamos falar sobre transformadores. Aliás, vamos continuar falando sobre transformadores. Na aula passada nós tivemos aí uma boa introdução, um bom avanço sobre o conceito de transformadores, e na aula de hoje eu quero finalizar, quero dar continuidade, quero finalizar esse tema com vocês e também fazer alguns exercícios. Bom, antes da gente prosseguir com o tema transformador, que é a nossa primeira máquina elétrica, eu quero dar uma revisada no que nós vimos na aula passada e nós vamos então colocar aqui na tela, olha, revisão de transformadores, máquinas elétricas, e a gente começou falando sobre máquinas elétricas, E máquinas elétricas são aquelas máquinas eletromecânicas que têm um funcionamento baseado no fenômeno da indução eletromagnética. A máquina elétrica, ela sempre envolve eletromagnetismo. Por isso que nós começamos falando sobre magnetismo, depois nós falamos sobre eletromagnetismo, antes de nós começarmos a falar sobre máquinas elétricas. E aí a gente dividiu as máquinas elétricas em máquinas elétricas estáticas e as rotativas. E aí nós vimos então, a partir do momento que nós temos as máquinas elétricas, ela pode ser rotativa. E quando que ela vai ser rotativa? Se durante o seu funcionamento tiver algum movimento. Então, movimentou, a máquina elétrica ela gerou ou ela partiu de um movimento mecânico, então ela é rotativa. Então, são os motores, e os geradores. Então, os motores, você alimenta ele e, através de um campo eletromagnético, você passa a ter movimento. Já o gerador, você movimenta ele, de alguma forma, e a partir desse movimento, você acaba gerando tensão, tensão elétrica. Então, essa é a diferença do motor para o gerador, e ambos são máquinas rotativas. Aí nós temos as estacionárias, as estáticas. As estacionárias são aquelas que não possuem nenhuma parte em movimento. Então, no caso dos transformadores, você não vê um transformador andando, você não vê um transformador se movimentando. Então, ele é uma máquina elétrica estacionária. E por falar então em transformador, nós vimos que o transformador ele é um componente eletroeletrônico, que vai ter o objetivo de transformar a energia, podendo aumentar ou abaixar a amplitude do sinal alternado. Então ele é usado somente para corrente alternada, e eu expliquei isso na aula passada, quando eu falei da junção ali do que foi descoberto pelo Oersted juntamente com o que foi descobrido pelo Faraday. A junção do conceito de que através da passagem de corrente em um condutor se gera um campo magnético, que é o que foi descoberto pelo Oersted, e a partir do que foi descoberto pelo Faraday, pelo Michel Faraday, que a variação de um campo magnético provoca, gera tensão elétrica. Então, por isso que ele vai trabalhar somente em corrente alternada, porque ele precisa da variação do campo magnético, que eu vou ter somente com a variação do sentido da corrente, com o sentido da polaridade, com a inversão da polaridade da tensão, que é o que a gente tem na corrente alternada. Bom, nós vimos então que os transformadores são duas bobinas enroladas, normalmente sobre um núcleo de material ferromagnético, a gente costuma falar núcleo de ferrite, e essas linhas de fluxo da bobina, tanto da primária, os fluxos da bobina primária, vão cortar as espiras da outra bobina, que é o que nós chamamos de secundária. Então nós vimos que acontece isso. Então eu tenho aqui o primário, aqui a bobina secundária, e aqui eu vou colocar uma tensão, essa tensão que eu vou colocar aqui na bobina primária vai gerar um fluxo magnético, um fluxo eletromagnético. Esse fluxo eletromagnético vai atingir essa bobina, e aí, só que como esse fluxo magnético ele vai ficar trocando de polaridade,
é como se eu tivesse uma bobina norte-sul, sul-norte, norte-sul, sul-norte. Eu vou ter uma variação do campo magnético aqui no secundário, que vai caracterizar aqui, a partir da variação do campo magnético em uma bobina, eu vou ter tensão elétrica. Tá? A gente fala tensão elétrica ou corrente elétrica, na verdade, eu vou ter tensão elétrica e se eu colocar uma carga, vai passar por essa carga uma corrente elétrica. Então, basicamente, esse é o funcionamento do transformador, né? Uma bobina induzindo campo magnético para outra bobina, que a partir desse campo magnético induzido acaba fornecendo tensão, fornecendo corrente elétrica. Bom, nós vimos o símbolo, né? Esse é o símbolo do transformador, embora tenha algumas variações que não tem essas duas barras aqui. Essas duas barras indicam o núcleo de ferrite, né? Nós temos a entrada e nós temos a saída, só que nós não chamamos de entrada e saída, nós chamamos de primário e secundário. Bom, nós vimos aí algumas características do transformador, né? Nós vimos que não existe ligação elétrica entre o primário e o secundário, tudo que acontece por indução, né? O transformador trabalha apenas com tensão alternada e ele não altera a frequência do sinal de entrada, visto que o sinal de entrada é um sinal alternado, ele não vai alterar esse sinal de entrada. Vimos também que nós podemos classificar os transformadores de acordo com a relação de tensão e de acordo com o porte. De acordo com a relação de tensão, eu classifico em elevador, abaixador e isolador. E de acordo com o porte, eu posso classificá-lo como trifásico ou monofásico. Com relação ao porte, nós vimos que esse transformador então ele pode ser trifásico ou monofásico, né? O trifásico é normalmente o que a gente encontra nos postes, nas subestações. São transformadores de grande porte, mas além de tudo ele trabalha com 3 fases. E o monofásico é o que normalmente a gente vê em fontes de alimentação, circuitos mais simples. Bom, os trifásicos, né, nós dividimos eles em 2 grupos. Né? Nós dividimos em transformador de distribuição e transformador de força. O de distribuição ele vai ter a sua principal função de rebaixar a tensão que ele é destinada aos clientes das empresas que fazem distribuição de energia elétrica, ou seja, são os transformadores que a gente tem nos postes, né? Que alimentam aí a rede para as nossas residências. Né? Às vezes eles são subterrâneos ou ficam nos postes e eles vão ter aí uma potência que vai variar de 15 a 300 kVA. Já o transformador de força, né, eles já são os transformadores mais parrudos, já são aí na ordem do megavolt ampere, a potência dele, e são os transformadores das concessionárias, das subestações, né, porque eles vão gerar e transmitir e distribuir a energia elétrica. Né? Bom, nós vimos o transformador monofásico, então, que é normalmente utilizado para a fonte de alimentação, e também são os transformadores que nós temos uso doméstico, né? Quando você quer passar de 127 para 220, 220 para 127, a gente também utiliza um transformador monofásico. E nós vimos então, né, classificando quanto à relação de tensão, nós temos o elevador, aquele que aumenta a tensão no secundário em relação ao primário. Por exemplo, um transformador de 127 para 220. Então ele pode ser mono, né, classificando com relação ao porte, e pode ser elevador, classificando ele com relação à sua relação de tensão. Então ele é elevador quando ele aumenta a tensão no secundário em relação ao primário. Sempre aí é em relação à tensão, porque a corrente ela é o inverso. Tá? O abaixador é o que abaixa, né, o sinal no secundário, por exemplo, quando você abaixa de 127 para 12 volts. E você tem também o isolador, que é o que isola o sinal da saída, ou seja, do secundário, em relação ao primário, mas ele mantém as tensões. Então você tem 24 no primário e sai 24 no secundário, ele não aumenta nem abaixa. Ah, mas então por que eu faço isso? Para isolar, visto que entre o primário e o secundário você não tem contato elétrico. Então se dá algum problema no secundário, não afeta o seu primário. Né? Se a sua saída aqui está ligada num circuito, esse circuito fecha um curto, não afeta o seu primário,
porque a relação do secundário para o primário é simplesmente de indução eletromagnética. Bom, nós vimos também a questão da corrente no transformador, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho mais esse conceito, né? Nós temos lá a tensão no primário, né? Ela vai gerar ali uma corrente no primário. A tensão no secundário, quando eu coloco uma carga, eu vou ter uma corrente no secundário. Mas nós vimos uma questão importante, que essa relação que existe, né, entre o primário e o secundário, quanto maior quando o transformador ele aumenta a tensão, na verdade ele vai diminuir a corrente. Então, se eu tenho um transformador elevador, ele vai aumentar a tensão no secundário, né? Aí eu vou ter uma corrente menor no secundário do que no primário. Ou seja, ele vai demandar que o primário consuma uma corrente maior, tá? E além da relação de espiras, né? Que nós vimos, você tem lá a relação de espiras entre o primário e o secundário. Então essa formulinha aqui, ela vai classificar bem aquilo que a gente vai estar utilizando e vendo a relação entre corrente e tensão no transformador e número de espiras. Então a tensão para o número de espiras ela é diretamente proporcional. Aumenta o número de espiras no secundário, aumenta a tensão no secundário. Já em relação à corrente, isso vai ser inversamente proporcional. Nós vimos também, com relação à potência no transformador, nós vimos que a potência do primário tem que ser igual à potência do secundário, por isso que se eu aumento a tensão, e isso é importante, né, porque não tenho como criar tensão, né, nem como criar corrente. Então, se o meu transformador é elevador e aumenta a tensão do secundário, né, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai cair para compensar essa diferença. Então, se eu faço corrente vezes tensão no primário e eu faço corrente vezes tensão no secundário, vai dar o mesmo valor, tá? Então, essa questão e a potência é sempre tensão vezes corrente, tá? Então, potência no primário igual potência no secundário. A gente também viu isso na aula passada. Bom, vimos também que existe o transformador com derivação central, né, que é o tal do center tap. É quando você puxa, você tem ali 300 espiras, e aí o fabricante, né, ele separa lá 150 espiras e puxa uma derivação central. Então você passa a ter 150, 150. Com isso, um transformador de 24 volts, você pode usar ele como 24 volts, né, se você quiser. Né? Se você quiser usar ele como 24, você consegue, mas você consegue usar também ele como 12, porque você tem uma derivação central. Então você consegue usar o fio do meio para você alimentar com a metade da tensão que, se você quiser. Tá? E além disso, né, então tá aí os 12 mais 12, ele virou um transformador 12 mais 12 por causa da derivação central. Além disso, você pode também ter derivações intermediárias, né? Então, o fabricante ele pode não só fabricar o transformador com a metade da tensão, mas com frações da tensão, né, em relação à saída. Então, aqui você consegue ter até 4 valores de tensão diferente, né? Você consegue pegar essa tensão aqui, né? Você consegue pegar essa tensão, você consegue pegar essa tensão e você consegue pegar essa tensão. Então, se aqui você tem, por exemplo, 24 volts, foi o exemplo que eu usei na aula passada. Se você tem 24 volts, né, aqui você teria 6 volts, aqui você teria 12, e aqui você teria, se você pegasse entre esse e esse, você teria 18 volts. Então você tem essas possibilidades também em termos de derivação. Então você consegue fazer um transformador com derivações intermediárias. Na verdade, o fabricante pode fabricar com derivações intermediárias. Então, quando você vê um transformador com vários fios na saída, é um transformador com derivação intermediária. Bom, então hoje nós vamos, dando seguimento ao que nós estávamos falando na aula passada. Vamos continuar falando sobre transformador e eu quero focar, um pouco mais na questão das relações de tensão e corrente e também o número de espiras, além da potência no transformador. Quero fazer alguns casos com vocês
a respeito disso. Quero falar também sobre um parâmetro importante, uma questão importante com relação à construção do transformador. Então nós vamos falar sobre a corrente de Foucault, né? E também vamos falar sobre o autotransformador, que é um tipo específico de transformador que é bastante utilizado também. A gente vai dar uma olhadinha como ele funciona. Então nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre o núcleo laminado do transformador, né? Como que funciona esse núcleo laminado. Ou seja, eu estou dizendo que o transformador, né, o núcleo de ferrite do transformador, ele é grande, né? Ele tem aquele núcleo onde você vai enrolar a bobina, e esse núcleo de ferrite ele serve para aumentar a tensão, aliás, a capacidade, né, de gerar campo magnético, né? Com isso você pode potencializar mais a tensão numa saída, no secundário ou a corrente, tá? Então ele consegue potencializar. Então todo transformador na prática ele não é só composto por duas bobinas, são duas bobinas enroladas em um núcleo de ferrite. Então esse núcleo do transformador ele tem uma massa muito grande, por isso que o transformador ele é pesado, né? Agora, segundo os estudos do cientista Jean-Bernard Foucault, quando nós temos uma corrente induzida em um condutor, nós temos resultados indesejáveis com a corrente induzida no próprio núcleo de ferrite. Ou seja, o próprio núcleo ele serve para roubar a corrente, né, para você perder potência elétrica em relação ao seu transformador. Então, ao mesmo tempo que o núcleo de ferrite ele ajuda, o fato dele ter uma massa muito grande, ele acaba prejudicando porque você acaba tendo correntes indesejáveis, né? Correntes induzidas, que são correntes aí de fuga, que nós dizemos. Bom, quanto a isso, né, essa corrente ela recebe o nome de corrente de Foucault, porque foi o Foucault quem descobriu, e essa corrente ela vai provocar então o aquecimento do transformador, a perda da potência, né, que é transferida do primário para o secundário, ou seja, é muito ruim esse efeito. Então, para reduzir a corrente de Foucault, os núcleos do transformador, onde as bobinas são enroladas, né, esses núcleos eles são laminados com placas isoladas e presas entre si. Então você não tem simplesmente um grande núcleo, né? Aqui a gente vê a bobina do primário, né? Aqui a bobina do primário, aqui a bobina do secundário, né? Ela é enrolada aqui no núcleo de ferro, né? No núcleo de ferrite, só que isso não é simplesmente uma barra de ferro, ela é composta do quê? De várias lâminas, isso é importante que seja um material ferromagnético, e essas lâminas elas são isoladas entre si, né, e elas são pequenas fatias, né, são pequenas lâminas, né, para que você não tenha aquela massa total, para que você não tenha aquela somatória, né, das perdas de corrente em decorrência de um núcleo maciço, de um núcleo, né, composto por um bloco só. Então não é um bloco só, ele é composto por várias lâminas para evitar justamente a corrente de Foucault. Como eu havia falado no começo desse vídeo, nós vamos então agora falar um pouquinho mais, né, esmiuçar um pouquinho mais as relações existentes dentro do transformador, as relações entre corrente, tensão e número de espiras e potência que existe dentro do transformador. Então, dando uma olhadinha aqui na tela, nós vemos o seguinte, né? Eu tenho, né, eu vou ligar esse transformador em um determinado ponto, sei lá, vou ligar ele na tomada, onde eu vou ter um sinal AC, né? E aí o que vai acontecer? Esse transformador provavelmente ele vai alimentar uma carga. Quando ele alimentar uma carga, vai passar uma corrente por essa carga, que é a mesma corrente que sai, que é a corrente que sai, na verdade, do secundário.
Então, o que a gente diz é o seguinte, eu vou ter aqui uma tensão do primário, né, que é a tensão que eu alimentei, e vai ser induzida uma tensão no secundário, que vai ser proporcional ao número de espiras. Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 espiras no primário, né, se eu tiver aqui 1000 espiras no meu primário, e se eu tiver 100 espiras no secundário, o que eu vou ter aqui? Como eu diminuí 10 vezes o número de espiras, eu vou diminuir 10 vezes o valor da tensão do secundário em relação à tensão do primário. Então ela diminui 10 vezes. Então se eu tiver aqui uma tensão de 100 volts, né? Se eu tiver aqui uma tensão no meu primário de 100 volts, eu vou ter aqui uma tensão no secundário de 10 volts. Tá? É assim que vai funcionar a relação de tensão em relação à espira. Agora vamos imaginar que essa carga aqui, né, ela vai consumir aqui uma corrente de 100 mA. Ela vai consumir uma corrente de 100 mA. Tá? 100 mA. Então o que eu vou ter, o que vai acontecer com o meu primário? A corrente que ele vai puxar da rede elétrica não vai ser de 100 mA, vai ser de 10 mA. Por quê? Aqui é inversamente proporcional. Então se eu diminuir a tensão, a corrente ela é maior. Então a corrente ela não vai ser proporcionalmente direta a tensão, ela é inversamente proporcional. Então o que aconteceu? De 10 para 100, né, eu diminuí a tensão. Aliás, aqui de 100 para 10 eu diminuí a tensão. Aqui de 10 para 100 eu aumentei a corrente. Então é inversamente proporcional. Então se a gente adotar essa fórmula aqui, a gente consegue perceber isso. Tá? A gente sempre vai ter isso. Então, só tomar cuidado que aqui é a corrente do secundário sobre a corrente do primário. Aqui é tensão do primário sobre tensão do secundário, número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário. Nós já havíamos visto essa fórmula na aula passada, mas hoje a gente vai fazer a aplicação disso. Da mesma forma, e aí a gente consegue garantir isso, que a potência do primário ela tem que ser igual a potência do secundário. E o que é potência? Potência é tensão vezes corrente. Isso já desde lá da eletricidade onde vocês estudaram. Então, se eu pegar a tensão do primário, vai ser 100 volts. 100 volts vezes 10 mA, isso vai dar 1000 miliwatts, ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 ampere. Aliás, desculpa, vai ser igual a 1 watt. Então essa potência aqui, que é os 100 mA vezes 100 volts, vai ser 1 watt. Agora, se aqui no secundário eu pegar 10 volts vezes 100 mA, vai dar também 1000 miliwatts, que é igual a 1 watt também. Então, por isso que a potência do primário ela é igual à potência do secundário. Aliás, pessoal, quando acontece o contrário, né? Quando a tensão aumenta, vamos imaginar que eu tenha aqui 100 volts e na saída eu tenha 1000 volts. Né? Então o que vai acontecer? Aumentou a tensão, mas o que vai acontecer com a corrente? Ela vai cair. Então ele vai consumir mais corrente do primário. Então se você fizer a relação tensão vezes corrente vai ser a mesma. Então ele está aumentando a tensão, em contrapartida ele está diminuindo a corrente. Então eu tenho um ganho de tensão, mas eu vou ter uma perda de corrente. Então, por isso que a gente não está criando tensão dentro do transformador. Tá? Vamos dar uma olhada, então, em alguns exemplos de aplicação disso. Vamos pensar no seguinte, olha, determinar o número de espiras do secundário de um transformador projetado para reduzir a tensão da rede de 120 para 12 volts, sabendo que ele possui 1000 voltas de fio no enrolamento primário. Bom, primeiro vamos dar uma olhada nesses valores que nos é informado. Então eu falo o seguinte, que eu tenho que passar
de 120 para 12, né? E aí eu tenho 1000 voltas, ou seja, tenho 1000 espiras no rolamento primário. Então, o que a gente conclui é, a gente vai seguir essa fórmula, né, que é a nossa fórmula padrão, e aí eu concluo o seguinte, que o número de espiras do primário é de 1000 espiras, ou 1000 voltas, é a informação do exercício. O número de espiras do secundário eu não conheço, é justamente, né, que eu quero determinar, é isso que o problema está pedindo, né? Ele está pedindo o número de espiras do secundário. Bom, eu quero é dado também a tensão do primário. Ele fala que eu quero reduzir de 120 para 12, quer dizer que entra 120 e sai 12, quer dizer que o primário é 120 e o secundário ele é 12. Então eu quero achar então o número de espiras do secundário. Eu vou usar essa fórmula, só que aqui eu não estou trabalhando com a corrente, então eu vou usar só esse pedaço aqui da igualdade, né? A tensão do primário sobre tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, pegar esse pedacinho da fórmula, e aí eu vou fazer o quê? Tensão do primário, 120. Então está aqui, coloquei o 120. Dividido pela tensão do secundário, 12, é igual a número de espiras do primário, 1000, dividido pelo número de espiras do secundário, eu não sei, é quem eu quero achar. Então eu tenho que achar o valor do x para manter essa igualdade. O que eu faço? Eu multiplico em cruz. Tá? Então fica o quê? 120 vezes x, né? Porque eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 120 vezes x vai ser igual a 1000 vezes 12. Tá? E aí, fazendo as contas, bom, 120 vezes x vai dar 120x. 1000 vezes 12, né, vai dar 12.000. Beleza, então coloquei aqui 120x igual a 12.000. Aí eu vou isolar o x, né? Então, isolando o x, passo o 120 para baixo. Eu vou pegar esse 120 aqui para isolar. Eu pego esse 120 e passo aqui para baixo. Então ficou 12.000 dividido por 120, o meu x é igual a 100. Então eu preciso de 100 espiras. Então até que dá para a gente deduzir, né? Porque ó, se eu tenho aqui 1000 voltas, então aqui é 1000 voltas, 1000 espiras, certo? Meu número de espiras. E eu estou entrando com uma tensão de 120 volts. Essa é a minha tensão do primário. Eu quero abaixar para 12 volts. Eu quero abaixar para 12 volts. Então, quantas vezes eu quero abaixar? Eu quero abaixar 10 vezes. Então, quantas espiras eu vou ter? 10 vezes menos. Por isso que o nosso resultado aqui deu 100. Tá? Eu posso fazer direto? Então, pode. Se você tiver esse domínio, sim. Isso, tensão em relação ao número de espiras. Já a corrente ela é inversamente proporcional, que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Então, para o transformador anterior, eu coloquei uma carga agora de 50 ohms. Então, eu quero achar a corrente no secundário, a corrente no primário e a potência dissipada nesse transformador. Bom, para achar a corrente do secundário, né, vamos adotar essa fórmula. Para achar a corrente no secundário, eu sei que a tensão do primário é 120, a tensão do secundário é 12, a corrente do secundário eu não tenho, a corrente do primário eu não tenho. Agora o que vai valer para nós é essa relação aqui entre corrente do secundário sobre corrente do primário dividido, corrente do secundário dividido pela corrente do primário igual a tensão do primário sobre tensão do secundário. Só que eu não tenho nem corrente do secundário nem corrente do primário. Não adianta eu formar a igualdade que eu vou ter duas variáveis para uma equação, eu não consigo resolver. Mas eu consigo achar a corrente do secundário fazendo o quê? Eu consigo achar a corrente do secundário falando o seguinte, olha, a corrente no secundário ela é justamente a tensão do secundário, essa tensão aqui na carga, que é a tensão do secundário, dividido pela carga, né? Dividido pelo meu RL. Por quê? Isso é lei de Ohm. Então, corrente é tensão sobre resistência. Isso desde o primeiro módulo, passando pelo segundo, terceiro, quarto módulo, sempre corrente vai ser tensão sobre resistência, lei de Ohm.
Então, se eu sei a tensão na carga, se eu sei o valor da carga, então eu vou fazer tensão dividido pela resistência. Só que a tensão na carga, como eu tenho a carga em paralelo com o secundário, a tensão na carga vai ser justamente o valor da tensão do secundário. Então, por isso que a corrente do secundário é tensão do secundário dividido pela carga, que vai ser 12 dividido por 50, né? 12 volts dividido por 50, que vai dar 240 mA. Então, achei a corrente do secundário, já até coloquei aqui. Então, a corrente do secundário eu tenho agora. Então, agora eu tenho o quê? Dos 4 parâmetros, eu tenho 3 e falta quem? A corrente do primário. Agora eu vou usar aquela igualdade. Eu vou fazer o quê? A corrente do secundário sobre a corrente do primário igual a tensão do primário sobre a tensão do secundário. Bom, montando isso, eu vou colocar o quê? A corrente do secundário, que eu acabei de achar, que é 240, né? E aí eu vou dividir pela corrente do primário, que eu não tenho, né? Não tenho, quero achar. É igual a tensão do primário, que é 120, dividido pela tensão do secundário, que é 12. Vou multiplicar em cruz, então multiplicando em cruz aqui, ó, fazendo aqui, ó, 12 vezes 240 igual a 120 vezes corrente do primário. Então ficou assim a minha igualdade. Então eu vou fazer 120 vezes corrente do primário, isso aqui vai dar 120 corrente do primário. 240 mA, que é 240 vezes 10 a menos 3, né, vezes 12, isso vai dar 2,88. Então, 120 vezes corrente do primário é igual a 2,88. Vou achar agora, vou isolar a corrente do primário. Como que eu faço? Eu pego esse 120 aqui, ó, e passo aqui para baixo. Para passar aqui para baixo, dividindo. Então, vai ficar o quê? Corrente do primário é igual a 2,88 dividido por 120. A minha corrente do primário vai ser de 24 mA. Então vamos analisar esse resultado, né? Eu tinha aqui 120 volts, né? 120 volts. A tensão aqui caiu para 12 volts, né? Que é o que a gente viu no exercício 1. A corrente do primário ela é de 24 volts. Aliás, 24 mA. Essa é a corrente no primário, 24 mA. A corrente no secundário ela vai ser de 240 mA. 240 mA. Então, o que aconteceu? Diminuiu a tensão, aumentou a corrente, né? Na verdade, assim, proporcionalmente ao consumo de corrente, diminuiu, na verdade, a corrente do primário, né? Ele consome menos corrente do primário. E aí eu preciso calcular a potência, né? Ele pede a potência do transformador. E aqui, pessoal, tanto faz, né? Na hora de achar a potência, como a potência do primário é igual à potência do secundário, tanto faz você fazer corrente do primário vezes tensão do primário, né, e falar que essa é a potência do transformador, ou falar que a corrente do secundário vezes a corrente vezes a tensão do secundário é a potência do transformador, que vai dar na mesma. Optamos aqui em fazer do primário. Tensão do primário vezes corrente do primário vai ser igual então a 120 vezes 24 mA. Né? Esse 24 mA é 24 vezes 10 a menos 3, a potência ficou igual a 2,88 watts. É a potência dissipada nesse transformador. Então, tá aí os nossos 3 resultados. Aí a corrente do secundário, 240 mA, a corrente do primário, 24 mA, e a potência, 2,88 watts. Legal? Então, tá aí um caso aí que nós fizemos, né? Então, dá para a gente trabalhar as 3 coisas: o número de espiras, as correntes no transformador e também a tensão no transformador. Legal? Eu quero falar para vocês a respeito de um outro tipo de transformador. É o autotransformador. O autotransformador, né, ele é um transformador que não possui uma bobina no secundário. Então imagina só, ele é uma bobina só. Então, vamos pegar aqui no caso desse desenho,
eu tenho só uma bobina, né? Tenho aqui somente uma bobina. Ele começa no A, termina no B, e num determinado ponto, num determinado número de espiras, eu puxo aqui uma derivação e chamo isso de C. Então, quem passa a ser o meu primário? Né? O meu primário passa a ser o AB, né? E o meu secundário, o meu CB. Então, mas ele vai ser um bobinado só, uma bobina só, com os extremos A e B e com uma derivação no ponto C, que de C a B eu tenho um secundário. Com isso ele consegue ser um transformador mais enxuto, um transformador mais simples, né? E mais barato, porque aí não vai envolver, né, tanto o número de espiras, não vai envolver aí aquilo que nós precisávamos num transformador convencional, né? Ele consegue ser um transformador mais leve, né? Então ele tem as suas vantagens. Então tá lá a tensão do primário, tensão do secundário, o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Então, e aí a fórmula, a maneira de trabalhar com autotransformador vai ser a mesma, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho 127 volts entre A e B, né? Eu quero saber a tensão do secundário e eu tenho aqui 300 espiras, né? Onde eu separei do A até o C eu tenho 200, do C até o B eu tenho mais 100 espiras. Então agora nós vamos ver, né, qual que seria a tensão do secundário se eu fizesse isso aqui no autotransformador. Então eu tenho, na verdade, 300 espiras, né, no primário e 100 espiras no secundário. Tá? Porque para o primário eu tenho que contar tudo. Porque eu estou entrando entre o A e o B, então eu vejo quantas espiras tem entre o A e o B. Se eu tenho 200 nesse pedaço e 100 nesse pedaço, entre o A e o B eu tenho 300. E aí vai ser a mesma coisa, né? 127 dividido por tensão do secundário, né? Porque a tensão do primário pela tensão do secundário igual o número de espiras do primário, que é 300, né? São essas 300 espiras aqui, dividido pelo número de espiras do secundário, são 100 espiras, que é o que a gente tem aqui. Vou multiplicar em cruz, vai ficar então 127 vezes 100 igual a tensão do secundário vezes 300. Né? Isso vai ficar então 12.700 igual a Vsec vezes 300. Eu vou passar esse 300 dividindo do 12.700. Vai ficar então 12.700 dividido por 300. Eu vou ter uma tensão no secundário igual a 42,33. Tá? Mas, de novo, usando somente uma espira. Então é possível fazer um transformador com uma espira só. É legal que ele seja enrolado também no núcleo de ferrite para potencializar aí o fluxo magnético, né? Mas é uma espira só, é uma bobina só. Tá? E aí a gente usa uma parte dela como secundário e ela inteira como primário. Tá? Então, resposta 42,33 volts. Bom, eu gostaria agora de propor, né, um exercício para vocês. Né? Na verdade, são dois exercícios. Então, em um deles, eu tenho o trafo abaixo. Eu peço para você calcular os parâmetros solicitados. Então, na letra A, eu tenho esse transformador, onde eu tenho aqui uma tensão de entrada, né, de primário de 240 volts. Ele tem 300 espiras no primário. Eu tenho aqui 600 espiras, aliás, são 3.000 espiras, né? 3.000 espiras no primário. Eu tenho 600 espiras no secundário, né? Corrente no secundário aqui. E a tensão do secundário, e eu coloquei aqui uma carga, um valor de 300 ohms. E aí eu estou pedindo para você calcular a tensão do secundário, corrente do secundário, corrente do primário e a potência do primário. Semelhante ao exercício, ao exemplo que nós fizemos agora há pouco. E a letra B, né, é um autotransformador, onde eu tenho entre o ponto A e o ponto C 800 espiras, entre o C e o B 200 espiras, e aí eu tenho uma tensão de entrada de primário de 200 volts. E eu peço a tensão aqui do secundário, a tensão entre o C e o B. Aí eu vou pedir para você fazer o seguinte agora, copiar
esse exercício. Né? Não é o exercício que você vai me entregar, tá? Você vai fazer só para praticar. Você vai copiar, vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar fazer, né? Eu vou dar uns 10 segundinhos aqui de pausa, mas você vai pausar e aí na sequência do vídeo eu vou vir com a correção desse exercício, tá ok? Então dá uma pausa no seu vídeo, copia esses dois exercícios, faça esses dois exercícios e na sequência eu venho com o resultado desses dois casos aí que você vai calcular. Muito bem, vamos fazer a correção então. Espero que você tenha pausado o vídeo e resolvido essas duas questões. Vamos fazer então a resolução. Então nós temos aqui esse transformador, né, onde nós temos a tensão no primário, o número de espiras do primário, número de espiras do secundário, e eu tenho também a carga, né, o valor do resistor, né, que foi colocado aqui na saída do secundário. E aí eu estou pedindo a tensão do secundário, a corrente do primário, a potência do primário e a corrente do secundário. Então vamos resolver. Então eu vou achar primeiro a tensão do secundário. Então para isso nós temos as nossas fórmulas. Então eu sei o seguinte, olha, que a tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. Então vamos montar essa fórmula aqui, ó. Tensão do primário dividido pela tensão do secundário igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, montando essa relação, a tensão do primário é igual a 240, então coloco aqui 240, dividido pela tensão do secundário, eu não tenho, então vou escrever aqui Vsec, vai ser igual ao número de espiras do primário, é igual a 3.000, né? Então coloco igual a 3.000, dividido pelo número de espiras do secundário, que é igual a 600 espiras. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz. Né? Multiplicando em cruz aqui, eu vou fazer 240 vezes 600 e tensão do secundário vezes 3.000. Então, vamos ter aqui, ó, 240 vezes 600 igual a Vsec vezes 3.000. Vamos fazer então essa conta, 240 vezes 600, isso é igual a 144.000. Então isso aqui, esse resultado aqui deu 144.000. É igual a, vou só inverter aqui, 3.000 vezes Vsec. Agora eu vou isolar o Vsec, né, a tensão do secundário. Então o Vsec é igual a 144.000 dividido por 3.000. E 144.000 dividido por 3.000 é igual a 48. Então isso aqui vai ser igual a 48 volts. A corrente do secundário. A corrente do secundário, ela vai ser igual a... Vou aplicar a lei de Ohm, né? Vou pegar aqui 48 volts e vou dividir por 300 ohms. Então ela vai ser igual a 48 dividido por 300.
48 dividido por 300, né? Vou dividir aqui por 300, que é o valor da resistência, pertence à engenharia 160 mA. Então vai ser igual a 160 mA a corrente do secundário. Então aqui, ó, 160 mA. Muito bem, vou achar agora a corrente do primário. Como que eu faço para encontrar a corrente do primário? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui a fórmula, né? Eu posso usar tanto pelo número de espiras quanto pelo número pela tensão. Eu vou fazer aqui pela tensão. Eu sei que o ISEC sobre o IPRI é igual à tensão do primário sobre a tensão do secundário. Vou usar essa fórmula então. Então vai ficar assim, ó. Eu sei, vou colocar a fórmula, tensão do primário sobre a tensão do secundário vai ser igual ao ISEC sobre o IPRI, né, corrente do primário. Vamos fazer isso daqui, então vai ficar como? Eu vou ter aqui a tensão do primário, né, 240 volts, está aqui, 240 volts. Então essa é a tensão do primário, 240 dividido pela tensão do secundário, acabamos de encontrar, né, 48 volts. Então coloco aqui 48 volts. É igual à corrente do secundário, né, nós encontramos também, olha, 160 mA. Então vou colocar aqui, ó, 160 vezes 10 a menos 3, dividido pela corrente do primário, que é quem eu quero encontrar, né? Então vai ficar como? Vou multiplicar em cruz, né? Multiplicando em cruz, 48 vezes 160 vezes 10 a menos 3, 240 vezes corrente do primário. Então ficou corrente do primário, vou fazer aqui nessa parte, ó, corrente do primário, IPRI, vezes 240 é igual a 48 vezes 160 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer essa conta aqui, né? 48 vezes 160 vezes 10 a menos 3, que é o 160 mA. Então, ficou 48 vezes 160 expoente a menos 3. Deu 7,68. Então, isso tudo deu 7,68. Isso vai ser igual a 240 vezes a corrente do primário. Então, eu vou passar esse 240 para baixo e concluo que a corrente do primário ela vai ser igual a 7,68 dividido por 240. Então, vamos fazer essa conta. 7,68 dividido por 240 igual a, pertence à engenharia, 32 mA. 32 mA. Tá aí, essa é a corrente do primário. Então, vou marcar aqui 32 mA de corrente do primário. Vou pegar aqui um cantinho para a gente fazer a potência do primário, que vai ser quem? A tensão do primário, né, vezes a corrente do primário. Então, quem que é a tensão do primário? 240 volts. Então, 200 vai ser 240 vezes a corrente do primário, né? Nós calculamos aqui 32 mA. 32 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, né? 240 vezes 32 expoente a menos 3, deu 7,68. Então, a potência do primário igual a 7,68 e a unidade de potência é watts. Então, aqui a resposta 7,68 watts.
Legal? Essa era a letra A. Então, na letra A ficou assim, ó, tensão do secundário 48 volts, corrente no primário 32 mA, potência do primário 7,68 watts e a corrente do secundário 160 mA. Vamos agora fazer a letra B. Na letra B, nós tínhamos esse circuito aqui, ó. Esse circuitinho, onde nós tínhamos a tensão, né, do primário 240, né, quero achar a tensão do secundário e tenho essas espiras. Então, eu vou utilizar a fórmula, né, para a fórmula aqui, nós vamos utilizar que a tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, vou colocar aqui a fórmula, tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Bom, tensão do primário, eu tenho aqui 200 volts. 200 volts dividido pela tensão do secundário é quem eu quero achar. Então, V sec. Isso vai ser igual a número de espiras do primário. Aí é que tá. O número de espiras do primário, aqui, ela não vai ser de 800, né? Vai ser da soma total entre o A e o B. Ela vai ser de 1000 espiras. Então, vou ter 1000 espiras nesse ponto aqui, tá? Então, no meu primário. Então, vai ser igual a 1000 dividido por 200, que é o quanto que eu tenho aqui no secundário. Então, vou dividir por 200. Aqui nós vamos multiplicar em cruz. Então, vai ficar 1000 vezes tensão do secundário igual a 200 vezes 200. Então, 200 vezes 200. Então, ficou 1000 vezes V sec igual a 200 vezes 200, 200 vezes 200 igual a 40.000. Então, igual a 40.000, coloco aqui 40.000. Né? E aí eu vou achar o V sec. O V sec vai ser o quê? 40.000, né? Tá multiplicando, eu passo dividindo, dividido por 1000, né? Aqui eu não preciso nem fazer na calculadora, né? Posso cortar os zeros. Corto 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, ficou 40 dividido por 1. Então, meu V sec vai ser igual a 40 volts. Então, aqui, V sec 40 volts. Legal, pessoal? Dá uma conferida aí, verifica se você acertou, se você errou, verifique aonde você errou, né, para que você verifique o seu aprendizado. E de maneira muito semelhante a esses dois exercícios que eu acabei de resolver, eu deixo também 2 exercícios para que você faça como atividade para validação da sua presença. Se tiver alguma dúvida, volta esse vídeo. Né? Para cada exercício você tem, eu fiz aqui nesse vídeo duas correções, 2 exercícios similares. Então, qualquer coisa, volta o vídeo, verifique como foi resolvido, faça esse exercício e me envie para validar a sua presença. Se tiver também qualquer dúvida, estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!